Irmãs e irmãos, queremos nesta oportunidade meditar sobre a situação atual que vivemos com relação a este mundo, tendo em vista que hoje existem tantas incertezas que nos deixam não só preocupados e até mesmo aterrorizados com o que pode nos sobrevir no amanhã. Portanto, a mensagem que queremos deixar com você é como vencer a preocupação e o medo. Vencendo a preocupação e o medo. Sem dúvida, essa pandemia, o prolongamento deste isolamento social, o desemprego, a perda de entes queridos, somado ainda às informações desencontradas nas mídias, disputas políticas e outras circunstâncias, criam um ambiente para preocupações, medos e incertezas. Por isso queremos refletir nesta hora o que a palavra de Deus fala a respeito destas avalanches que chegam até nós, trazendo-nos preocupações com o amanhã. Em Mateus 6, 33 e 34, o mestre dos mestres diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ao significado então de Mateus 6, 33 e 34. Jesus começa a frase dizendo: buscai. Significa dirigir-se permanentemente ao Senhor, pois é só Ele que tem a solução para qualquer situação. Lembre-se que somente Ele é o soberano Criador dos céus e da terra. Por isso, é crucial estarmos em comunhão com Ele durante todo o tempo, pois não podemos esperar em ninguém deste mundo. Deus é o nosso refúgio na tribulação, socorro bem presente. Portanto, buscamos aquele que está sentado no trono, não deste mundo, mas no trono dos céus, conforme nos dizem as Sagradas Escrituras. Continuando, o texto, em primeiro lugar, quer dizer que seja Deus a prioridade em tua vida. Depois disso, vem a família e a igreja. Viva em comunhão com Deus em todo lugar e em todo tempo. Diz o profeta Isaías no capítulo 55, verso 6, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o seu reino e a sua justiça. Jesus nos mostra que precisamos nos submeter ao reino e justiça do Pai Celeste, pois Ele é o Senhor de tudo, seja dos céus, seja da terra e de tudo que neles há. Portanto, é a Ele e somente a Ele que devemos buscar em primeiro lugar, pois Ele é o Rei e justo juiz, socorro bem presente na tribulação. O profeta Jonas, em seu livro, diz assim no capítulo 2, verso 2, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Continuando sobre o significado de Mateus 6, 33 e 34, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa estas coisas? O nosso Senhor está nos exortando a respeito da ansiedade. Como somos ansiosos? Seja quanto ao que vamos comer, ao que vamos vestir, e assim sucessivamente. Vosso mestre, nosso mestre, cita duas ansiedades básicas, que é comer e se vestir. Porém, se nos preocupamos com estas, certamente somos ansiosos com muito mais coisas. Entretanto, Ele nos promete que vai suprir todas as nossas necessidades. Veja o que o nosso Senhor já havia declarado em Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Continuando sobre as palavras de Jesus, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ou seja,
Não fiqueis inquietos, desassossegados, preocupados, agitados com o amanhã. Faz-me lembrar uma falecida irmã, abandonada pelo marido não cristão, que viveu uma semana derradeira em que a despensa estava vazia a ponto de não ter mais mantimento. Ela sentou-se na varanda e orou dizendo: Pai, não tenho mais nada para comer. O Senhor sabe de todas as coisas. Faça-se a tua vontade. E ali ficou em oração. Não demorou muito, alguém bateu palma no portão e ela foi atender. Era um andarilho com uma bolsa de compras e disse para ela que ganhou, mas não queria ficar com aqueles mantimentos. Por isso estava oferecendo para ela. Aquela irmã agradeceu e teve o que comer durante os próximos dias. Certamente que neste caso a junta diaconal deveria ter socorrido aquela irmã, entretanto passou despercebido que ela estava necessitada. Este é um fato entre milhares e estou certo de que você, que está ouvindo, conhece várias outras providências enviadas por Deus ao necessitado. Diz ainda Jesus: Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. De fato, a ansiedade sobre o amanhã nos faz mal, trazendo desgaste físico e mental. As nossas forças são drenadas. Por isso, é preciso treinarmos constantemente a descansar no Senhor, conforme 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, irmãos, vimos sobre o pecado da preocupação, a qual provoca ansiedade. Agora vamos refletir um pouco sobre o medo. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, o apóstolo diz: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Bom, vamos então ao significado de 1 João 4,18. A primeira frase diz: No amor não existe medo. Nosso Senhor Jesus, ao vir ao mundo, já sabia que haveria de passar aqui na terra por muitas provações, aflições, ataques não só do inimigo das nossas almas, mas também dos seus próprios patrícios. Nem por isso o Senhor ficou se lamentando ou sofrendo por antecedência. Pelo contrário, exerceu seu ministério aqui na terra de forma exemplar, com todo amor, alegria e empenho, focando na missão que o Pai Celeste deu a ele. A lição que tiramos é que o Senhor não permitiu espaço em sua mente para o medo, pois o medo drena as nossas forças, tira-nos o foco das nossas tarefas e ocupa-nos de forma indevida, ou seja, preocupa-nos. A palavra preocupar significa pré-ocupar, ou seja, traz preocupação antecipadamente e não resulta em nenhuma solução para o problema. Ao contrário, só traz ansiedade. Vejam que os profetas e os apóstolos, na maioria das vezes, agiram da mesma forma que o nosso Senhor Jesus. Estavam focados nas tarefas que tinham que desempenhar, ainda que isto lhes custasse a vida, como, por exemplo, nos mostra a galeria dos heróis da fé descrita em Hebreus 11. O que importava para eles era fazer a vontade do nosso Pai Celeste. Portanto, medo e amor não combinam. Jesus, os patriarcas, os profetas, os apóstolos e muitos outros superaram o medo em razão do amor e estar muito acima de qualquer outra coisa. Enfim, o medo provoca estresse, desencoraja-nos, causa-nos desânimo, desassossego e, deste modo, nos deixa prostrados. Em última análise, a falta de coragem nos impede de cumprirmos com os nossos deveres e nossas metas. E Tiago nos adverte em sua carta no capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja,
Não adianta sabermos que devemos fazer o certo e deixarmos de fazer. Desta forma, estaremos pecando. Vejam que nosso Senhor Jesus só revelou com clareza aos seus discípulos o que iria acontecer com ele no final do seu ministério. Antes disso, ele se concentrava nas obrigações do presente, ou seja, tinha foco no que estava fazendo e no que devia fazer, pois não adianta sofrer por antecedência. Outra parte de 1 João 4,18 diz: antes o perfeito amor lança fora o medo. O apóstolo João está falando sobre o amor ágape no contexto bíblico. O amor ágape aponta para a obediência que o servo deve ao Senhor, pois o verdadeiro amor reconhece que Jesus é o nosso Senhor. Richard Umbrandt, pastor romeno da antiga União Soviética, amava de fato o nosso Senhor Jesus Cristo e por isso não teve medo de pregar o Evangelho aos membros do Partido Comunista. Os russos o martirizaram durante muitos anos na cadeia, assim como a outros pastores, padres e demais fiéis que pregavam a Cristo como Senhor e Salvador. Ainda que os comunistas considerassem a pregação a Cristo uma afronta ao governo, vários dos servos de Deus resistiram às ameaças, continuaram pregando e suportaram as surras, fome, nudez e doenças na prisão. Alguns não aguentaram e negaram ao Senhor, mas muitos resistiram a todos os sofrimentos por amor a Cristo. Um dos poucos sobreviventes foi o reverendo Richard Umbrandt, resgatado pelo governo sueco muitos anos depois, através de pagamento de resgate ao governo russo. De acordo com os relatos em seu livro Torturados por Amor a Cristo e em seu filme com o mesmo nome, o pastor narra que não havia tempo para se preocupar ou ter medo. Pelo contrário, só havia um propósito. Era o tempo todo orando e pregando o Evangelho aos guardas da prisão, seus algozes. Graças ao nosso Deus, alguns deles se converteram. Continuando a análise de 1 João 4,18. Ora, o medo produz tormento, ou seja, o medo produz agonia, angústia, ansiedade e assim por diante. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Neste caso, o verbo temer não está no sentido de reverência, respeito, consideração, que é o sentimento que devemos ter com o nosso Deus. Aqui o verbo temer está no sentido de medo, como na frase anterior que diz: ora, o medo produz tormento. Finalmente, minha amada irmã e irmão, o que o nosso Senhor Jesus nos convida é para termos uma vida com propósito na sua palavra. Neste tempo de tantas incertezas, de tantas vozes do mundo, de tantas nuvens, de tanta obscuridade, deixe as dúvidas, os medos e as preocupações de lado e agarre-se no amor de Deus. Como diz o hino, segura na mão de Deus. Por isso gostaríamos de terminar essa devocional lembrando também de um outro hino desta feita do apóstolo Paulo que nos traz grande conforto, amor e esperança, descrito em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O assunto é muito extenso. Por isso, se o nosso Deus permitir,
Continuaremos falando sobre este tema numa próxima oportunidade. Queremos terminar com Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que você creia nisso, meu irmão e minha irmã. Que Deus guarde a sua casa e a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.